Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série de estudos Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a seguinte parábola: os discípulos de Jesus, a luz do mundo. Jesus utilizou uma cidade edificada sobre um monte, uma candeia, um alqueire e um velador para tipificar o exercício de um bom testemunho de vida dos cristãos, para então influenciar uma sociedade para o bem. Neste estudo da série Parábolas de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais dos discípulos de Jesus como a luz do mundo. O texto base que nós vamos utilizar está em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15. E na narrativa do texto bíblico, nós podemos então contemplar Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Jesus diz aos seus discípulos que eles são a luz do mundo, no sentido de uma elevada qualificação de caráter moral, com testemunho vivo destas virtudes de personalidade no meio de uma sociedade. Jesus compara os seus discípulos a uma cidade iluminada, localizada no pico mais elevado de um monte, de tal modo que todas as pessoas que estejam próximos ou distantes dela podem contemplar o brilho desta cidade. No versículo de número 15, Mateus 5, 15, diz assim a palavra do Senhor: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Jesus agora, ele se utiliza de 3 artefatos para indicar comparativamente que um cristão que possui um ilibado caráter moral e bom testemunho de vida tem um grande potencial de influenciar para o bem pessoas de sua família, de uma comunidade, de um povo e de uma nação. Os 3 artefatos aí utilizados, nós temos em primeiro lugar a candeia, que era uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo de azeite, provida de uma mecha que se chama pavio para produzir luz. Jesus também usa o alqueire, dizendo que não se põe uma candeia debaixo de um alqueire. E o que é um alqueire? Um alqueire é um pequeno cesto para medir uma quantidade de grãos, um volume de grãos de alimentos. Mas Jesus diz que se coloca num velador para que todo o ambiente seja iluminado. E o velador é um suporte de madeira disposto verticalmente, em cuja extremidade superior se coloca então uma vela, ou um candeeiro, ou, no caso, uma candeia. Jesus disse que não se coloca uma fonte de iluminação debaixo de um cesto para ficar oculta a sua luz, mas sim no lugar mais alto de uma casa para iluminar todo o ambiente e as pessoas que ali se encontram. Então, observe que Jesus diz que nós devemos ser uma cidade iluminada, em que todos possam contemplar a glória de Deus em nós, e que essa luz tem que brilhar. Não se põe, essa luz não pode ficar oculta
dentro de uma comunidade, dentro da família, dentro de uma nação. No versículo de número 16 de Mateus 5 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Da mesma forma, um cristão não pode se esconder ou ficar oculto no meio de uma sociedade, mas deve ficar evidente com protagonismo para influenciar esta sociedade para a prática do bem e assim glorificar a Deus. É pelo nosso testemunho de vida com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é fazer as coisas corretas, segundo o referencial que é Deus, a sua palavra. Então, é pelo nosso testemunho de vida, com a justiça de Deus, que devemos ser luz para levar a humanidade ao conhecimento pleno do amor e do sacrifício de Cristo por todos nós. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinamentos, então, contextualizados desta parábola, os discípulos como a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Cristo, ao proferir a parábola, os discípulos de Jesus, a luz do mundo, nos proporciona, então, os seguintes ensinamentos. Em primeiro lugar, a luz representa as virtudes do caráter divino em nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A Bíblia representa a luz como a prática do bem e as trevas como a prática do mal. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim a palavra do Senhor: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Portanto, aí está essa tipificação da luz como a prática do bem e as trevas como a prática do mal. A Bíblia define o termo luz como virtude de comportamento, ou seja, como a essência de uma excelência de caráter moral e espiritual, qualificadas pela santidade, pela retidão, pela verdade, pela bondade, pela pureza, que são virtudes inerentes ao caráter de Deus. Então, para que nós sejamos luz, nós precisamos ter no nosso caráter as virtudes do caráter divino, essas que eu mencionei. Logo, quando Jesus diz textualmente que nós, cristãos, somos a luz do mundo, é porque devemos ter estas virtudes em nosso caráter, como já mencionei. Quais sejam santidade, retidão, verdade, bondade, pureza, pois somos feitos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, carta aos Efésios,
capítulo de número 5, versículos 9 ao 10, diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Vou repetir o versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. De outra maneira, a Bíblia também apresenta as trevas em oposição à luz, como sendo as más obras, prática do mal, pecaminosidade humana e a mentira. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículos 19 ao 20, 21, diz assim a palavra do Senhor: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, aí está o primeiro ensinamento. A luz representa as virtudes do caráter divino, e nós, como cristãos, temos que ter esta luz, estas virtudes do caráter de Deus em nós. Afinal de contas, somos imagem e semelhança do Senhor. Segundo ensinamento, a luz nos torna filhos de Deus. A luz nos torna filhos de Deus. Filhas e filhos de Deus. Jesus disse que ele é a luz do mundo, e quem o segue terá a luz da vida. João capítulo 9, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. 9, 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 8, 12, diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se permanecermos na luz, então vivemos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica, então, de todo o pecado. Na primeira carta de João, no capítulo de número 1, versículo 7 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Terceiro ensinamento, a nossa salvação e vida eterna está em Cristo Jesus. Sem Cristo, nós andávamos pelos caminhos das trevas, ou seja, na prática do pecado, insensíveis e impiedosos com as coisas de Deus. Agora, somos da luz. Sim, somos da luz, trasladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em que está a nossa salvação e vida eterna. Creia nisto. Portanto, os três ensinamentos desta parábola
Os discípulos de Jesus, a luz do mundo. Primeiro, a luz representa as virtudes do caráter divino que tem que estar em nós. Segundo, a luz nos torna filho de Deus. Terceiro, a nossa salvação e vida eterna está em Cristo Jesus. Concluindo então nosso estudo de hoje, somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso devemos assumir a natureza e a essência de suas virtudes. Ou seja, ter de forma permanente o caráter de Cristo para ser luz para este mundo por meio do Evangelho de Jesus para a salvação e vida eterna das pessoas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, Parábolas de Jesus, nós vamos estudar a seguinte parábola: o cego que guia outro cego. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima série de estudos, Parábolas de Jesus, se Deus permitir.